Céu e Inferno, segunda parte, continuação leitura. Van der Steen, antigo funcionário falecido em Antuérpia em 1863, com 80 anos de idade. Pouco depois de seu decesso, tendo o médium perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, responderam-lhe: este espírito lentamente se refaz de sua perturbação, e conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe causaria tal comunicação. Peço-vos espereis ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá dar boas intenções manifestadas a seu respeito, e a elas corresponderá amistosa e gratamente. Decorridos 4 dias, recebemos a comunicação seguinte: meus amigos, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência, e no entanto bem longe estou de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal, sem que por isso visasse a perfeição. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou deste número. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. De fato, ela foi grande, viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo, sem poder servir-se dele, ver o que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível! Que momento cruel esse, em que o aturdimento nos empolga e constrange para desfazer-se em trevas logo após. Sentir tudo para estar num momento depois aniquilado. Quer-se ter a consciência do seu eu, sem encontrá-la, não existir e sentir que se existe. Perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las, depois, digo desse tempo que parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. Nada de corpo material, nem de vida terrestre. Vida sim, mas imortal. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas. Espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no íntimo que flutuam. Ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade. Comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo, nova, brilhante e cheia de ventura. Salve, ó, salve a eternidade que me contens no teu seio. Adeus, terra, que por tanto tempo me retivestes, afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti dependia, pois és a terra do exílio e a maior das felicidades que dispensas. Nada vale. Soubesse eu o que sabeis, e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Sim, porque saberia antes de morrer o que mais tarde somente deveria conhecer, no momento da separação, de forma a despertar-me facilmente. Estais vós outros no caminho, porém, certificai-vos de que todo adiantamento é pouco. Dizei-o a meu filho tantas vezes quantas bastem, para que se instrua e creia, porque, do contrário, a nossa separação continuará aqui. Amigos, adeus a todos vós. Espero-vos, enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. Notai que aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Adeus, deixo-vos a Deus. Van der Steen.
Six Deniers, homem de bem, morto por acidente e conhecido do médium quando encarnado. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Podeis dar-nos qualquer detalhe sobre a vossa morte? Resposta: depois de afogar-me, sim. E por que não antes? Porque já o conheceis. O médium conhecia-os efetivamente. Quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Resposta: permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Confiai e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada que existe de material. Tudo fere os sentidos ocultos, sem auxílio da vista ou do tato, compreendeis? É uma admiração porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrado em calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes, até a medula dos ossos, se suspende por sobre a ardente fornalha, que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito, aterrorizado, só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais horrível, e transportai-vos depois e repetidamente a delicioso Éden. Despertais cercado de todos os amantes, de todos que amastes e chorastes. Vede, rodeando-vos, semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Desalterai a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e balouça, qual a flor que da fronde se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidos, no materno amor, e tereis uma ideia, aliás, apenas imperfeita, dessa transição. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo, e não pude. Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas: amai, pois só amor faculta o pressenti-la, e quem diz amor diz ausência de egoísmo. Pergunta: a vossa posição foi feliz desde logo que entraste no mundo dos espíritos? Resposta: não. Tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentia o futuro do espírito, mas faltava minha fé. Tive que expiar a diferença para com meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão. Tão benévola e amorosamente passou o bem, que o mal depressa se extinguiu. Pergunta: podereis dar-me notícias da vossa filha, morta 4 ou 5 anos antes? Resposta: está em missão aí na terra. Pergunta: ela é feliz como encarnada? Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. Resposta: sei. Ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos. Minha filha não é feliz. Encarnada antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando, por exemplo, as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes. Ajudá-la-ei, no entanto, certo de que ele não será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança. Nestes comenos, experimentando dificuldade em escrever, diz o médium: se é um espírito sofredor que mo impede, peço-lhe que escreva seu nome. Resposta: uma infeliz. Pergunta:
Quereis dizer-me o seu nome? Resposta: Valéria. Podereis dizer-me o motivo do vosso sofrimento? Resposta: Não. Estás arrependida do vosso erro? Resposta: Podes julgá-lo. Pergunta: Quem vos trouxe aqui? 6 Com que fito de me ajudares? E foste vós que ainda há pouco me impediste de escrever? Cinderniers me colocou em seu lugar. Que relação há entre vós e ele? Guia-me. Pedi-lhe que me acompanhasse na prece. Depois da prece, 6 retoma a palavra, dizendo: Obrigado por ela. Já compreendeste? Não vos esquecerei. Pensai nela. Pergunta a 6 Tendes muito espírito sofredor a guiar? Resposta: Não. Entretanto, regenerando algum, buscamos logo o outro e assim por diante, sem abandonar os primeiros. Pergunta: Como podeis prover uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Resposta: O que regeneramos purifica-se e progride sem que por isso nos deem maior cuidado. Além disso, também nos vamos elevando e à proporção que subimos, as faculdades com os poderes se dilatam na razão direta de nossa pureza. Nota: os espíritos inferiores, pelo que vemos, são assistidos por bons espíritos com a missão de os guiar. Tarefa esta que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la, uma vez que também isso constitui para eles meio de progresso. Nem sempre, com boa intenção, um espírito inferior vem interromper boas comunicações, mas é certo que o fazem algumas vezes, como no caso presente, com a permissão dos bons espíritos, seja como prova, seja como intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. É fato que a persistência em tais casos pode degenerar em obsessão, porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. É um erro e um mal repelirmos tais espíritos, que devemos encarar quais mendigos a pedirem esmola. Digamos antes, é um espírito infeliz, que os bons me enviam para educar. Conseguindo, restar-nos-á toda a alegria decorrente de uma boa ação, e nenhuma melhor que a de regenerar uma alma, aliviando-lhe os sofrimentos. Penosa é muitas vezes essa tarefa, e melhor fora, por certo, receber continuamente belas comunicações, conservar com o espírito escolhido, mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos bons espíritos. Título: Dr. Demelry, falecido em Albi, Tarn, 25 de janeiro de 1865. Era um médico homeopata e distintíssimo. Seu caráter, tanto quanto o saber, havia-lhe granjeado a estima e veneração dos seus concidadãos. Eram-lhes inextinguíveis a bondade e a caridade, e a despeito da idade avançada, não se lhe conheciam fadigas em se tratando de socorrer doentes, pobres. O preço das vistas era o que menos o preocupava, e de preferência sacrificava suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos e sua alta bem podia recorrer a outro médico. E quantas vezes ao doente sem recurso provia do necessário às exigências materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Dele pode dizer-se que era o cura d'ares da medicina, encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução debalde pediria a ciência. Como a todas as filosofias, o Dr. Demelry abraçara com ardor essa doutrina. Pela profundeza do seu espírito investigador, compreendeu-lhe de subitamente todo o alcance, de maneira a tornar-se um dos seus mais solícitos propagadores. Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós,
correspondendo-nos. Soubemos do seu decesso a 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Em seguida, reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia. Abre aspas. Aqui estou, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte emprestara à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia. Porém, o meu pensamento velava. Sacudiu o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não mais velho nem enfermo. O corpo, este era apenas um disfarce. Jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encarnecem sob a ação do tempo. Ágil como pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou. Ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam, feliz, feliz na glória. Oh, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo? Pois bem, eu ensinarei fazê-lo, ó meu mestre. Vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve. Demers. Fecha aspas. As duas comunicações seguintes, dada em data de 1º e 2 de fevereiro, dizem respeito à enfermidade de que fomos acometidos na ocasião, posto que, de caráter pessoal, reproduzimos-las como prova de que o Dr. Demeure se mostrava tão bom como espírito quanto o fora como homem. Abre aspas. Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa, e com os conselhos prescritos, poderei, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes, como fito de vossa existência. Sou eu quem aqui está perto de vós, e com o Espírito de verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. É como se me fizesses a honra da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos nesse momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa. Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outra coisa que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito a vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio: ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui. Esta fumaça é irritante. Enquanto estiveres doente, convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aqui se desprendem são deletérios. Vosso amigo Demeure. Outra mensagem. Sou eu, Demeure, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhes que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz para a qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarna para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendo à imperfeição de seu organismo, e antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-se toda a verdade, para que se previna e siga
estritamente às nossas prescrições. Demeury. A seguinte comunicação foi obtida em Montalban, aos 26 de janeiro, dia seguinte ao da sua desencarnação, num centro de amigos espíritas que havia nessa cidade. Antoine Demeury, não morri para vós. Meus amigos, porém, para aqueles que não conhecem a santa doutrina, que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos padecimentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos relativamente ao tempo da minha desencarnação. Revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria, espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não me prolongarei, dizendo-vos somente que me não sinto de todo estranho nesse mundo dos invisíveis, parecendo-me até que sempre o habitei. Aqui sou feliz em vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que eu desejo. Não choreis, meus amigos, porque me faríeis lamentar o haver-me conhecido. Deixai correr o tempo, e Deus vos encaminhará para esta mansão, onde nos devemos todos reunir finalmente. Boa noite, amigos, que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado. Demeury. Ainda de uma carta de Montalban, extraímos a narrativa seguinte, abre aspas. Tinha ocultado à senhora G, médium sonambúlico e vidente muito lúcido, a morte do Dr. Demeury, em atenção à sua extrema sensibilidade. Sem dúvida, secundando o nosso intuito, o bom médico também evitou manifestar-se-lhe. A 10 de fevereiro, reunimos-nos a convite dos guias que diziam querer aliviar a senhora G, de uma luxação, em consequência da qual muito sofria desde a véspera. Nada mais sabíamos, e longe estávamos de pensar na surpresa que nos aguardava. Logo que essa senhora se mediunizou, começou a soltar gritos lacinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado a seus pés, com a fisionomia oculta, a fazer-lhe fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte luxada, exatamente como faria qualquer médico. A operação era tão dolorosa que a paciente vociferava, empregando movimentos desordenados. No entanto, a crise foi longa e, ao fim de uns 10 minutos, desapareciam a inflamação e os traços da luxação, retomando o pé à sua aparência normal. A senhora G estava curada. O espírito continuava incógnito para o médium, persistindo em não lhe revelar as feições, quando, por mostrar desejos de retirar-se, a doente, que momentos antes não daria um passo, se atira de um salto ao centro do quarto para apertar a mão de seu médico espiritual. Ainda dessa feita, o espírito voltou o rosto, deixando a mão na do médium. Nesse momento, a senhora G dá um grito e cai desfalecida no soalho, vindo de reconhecer o Dr. Demeury, o espírito que a operava. Durante a síncope, ela recebia cuidados de muitos espíritos afeiçoados. Por fim, reapareceu a lucidez sonambúlica, e ela conversou com muitos desses espíritos, trocando-se felicitações, sobretudo com o Dr. Demeury, que lhe correspondia aos testemunhos de afeição, penetrando-a de fluidos reparadores. Não é uma tal cena surpreendente, dramática, considerando-se as personagens como que representando papéis da vida humana? Não seria uma prova, entre mil outras, de que os espíritos são seres efetivamente reais, agindo como se estivessem na Terra? Somos felizes por ver no amigo espírito o mesmo coração bondoso do médico, solícito e abnegado que foi neste mundo. Ele fora, durante a vida, o médico do médium, e, conhecendo a sua extrema sensibilidade, poupou-o tanto quanto se fora seu próprio filho. Esta prova de identidade
conferida aos que o espírito prezava, é admirável e de modo a fazer encarar a vida futura por um prisma mais consolador. Nota: a situação espiritual do Dr. Demeury é justamente a que podia antever na sua vida tão digna quão utilmente empregada. Mas dessas comunicações resulta ainda um outro fato não menos instrutivo, o da atividade que ele emprega quase imediatamente após a morte, no sentido de tornar-se prestimoso. Por sua alta inteligência e qualidades morais, ele pertence à categoria dos espíritos muito adiantados. A sua felicidade não é, porém, a da inação. Ainda há poucos dias tratava doentes como médico e mal apenas se desprende da matéria, ei-lo a tratá-lo como espírito. Dirão certas pessoas que nada se adianta, então, com a permanência no outro mundo, uma vez que se não goza ali de repouso. É o caso de lhe perguntarmos se é nada o não termos mais cuidados, necessidades, moléstias, podermos livres e sem fadigas percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, vê-los que nos são sempre caros e a toda hora, por mais distante de nós que se achem. E acrescentaremos: quando no outro mundo nada vos forçará à vontade, podereis ficar em beatífica ociosidade e pelo tempo que vos aprovesse, mas ficais certos de que esse repouso egoísta depressa vos enfadaria, e seríeis os primeiros a solicitar qualquer ocupação. Então, se vos diria de que se a ociosidade vos enfada, deveis vós mesmos procurar algo fazer, visto não escassearem ocasiões de ser útil, quer no mundo dos espíritos, quer no dos homens. E assim é que a atividade espiritual deixa de ser uma obrigação para tornar-se uma necessidade, um prazer relativo às tendências e aptidões, escolhidos de preferência aos mistérios mais propícios ao adiantamento de cada um.